Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Ouve, igreja! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém? Amém? És fiel em todo o tempo. Meus queridos irmãos, nós vamos colocar sobre os nossos pés nesse momento para receber a palavra do Senhor. O evangelista Paulo Renato leva a Deus em oração e na sequência nós já ouviremos a mensagem de Deus. Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja, em especial a você que nos visita nesta noite, com a paz do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te glorificamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela tua presença.
Te agradecemos, Senhor, pelo primeiro momento do culto, onde os louvores foram entoados em adoração ao Teu nome. Agora, Senhor, vem um segundo momento deste culto, o momento da Tua palavra, que ela possa encontrar, Senhor, em nossos corações, lugares, que ela possa, Senhor, transformar as nossas vidas. Usa o Teu servo nesta noite, surpreenda até mesmo ele nesta noite. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Fica à vontade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus que nos dá vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar o povo de Deus, a noiva do Senhor Jesus, com a poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que trouxe o exemplar, a Bíblia, por gentileza, abra comigo a poderosa palavra do Senhor, livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15. Quero agradecer a Deus, magnificar a Deus, pela vida do santo anjo dessa igreja, nosso amigo, homem de Deus, o pastor, presidente da igreja. Deus abençoe o pastor Paulo, que nos indicou ao presidente para que nós viéssemos estar aqui, magnificando o Senhor, fazendo uso da exposição. Deus abençoe os homens de Deus aqui, os pastores, os profetas, as mulheres de Deus, a noiva do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela vida da minha linda esposa, cantora Solange Cândido. Ela gravou o primeiro CD dela, ela tinha 12 anos, viu, irmão? E hoje ela está aí, né? Abençoada, vai estar gravando agora, ano que vem. E Deus tem feito maravilha no meio do seu povo na face da terra. Quero também louvar a Deus pela vida da missionária Sandra André, que está nos acompanhando, essa mulher de Deus, ungida, abençoada, virtuosa, valorosa. Deus abençoe a senhora, a família, em nome de Jesus Cristo. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza, leia comigo versículo de número 15 do capítulo 9. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A igreja senta dando glória a Deus. Deus é santo, Deus é fiel, Deus é soberano, Ele é tremendo no céu e na terra. Ele faz nova todas as coisas na vida daqueles que acreditam na sua poderosa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Meus amados e diletos irmãos, observe bem o texto que ora lemos, que se trata, esse versículo bíblico que ora lemos aqui, eu creio que a igreja do Senhor conhece de cor e salteado, que se trata de um assunto concernente Deus levantando Paulo para uma tarefa de evangelização e de pregação na face da terra. Os irmãos sabem que Saulo, ele era perseguidor da igreja do Senhor, participou da morte do diácono Estevão em Jerusalém, quando ele fazia uso da exposição. Então observe bem que no caminho de Damasco, Saulo, ele pede carta ao sacerdote para poder estar indo no caminho de Damasco, perseguir aqueles que faziam uso da palavra do Senhor, os discípulos de Jesus, os obreiros. Então observe bem, nesse tempo da perseguição da igreja em Jerusalém, Saulo, ele tinha carta branca para perseguir a igreja. Mas no caminho de Damasco, ele foi repreendido pelo Senhor Jesus. Jesus se apresentou para ele e ele ficou cego. Ele foi carregado para a casa de Judas. Nesse tempo ele foi levado com os homens que estavam ao seu lado, no caminho, né, de Damasco ali, foi carregado para a casa de Judas para poder estar ali se fortalecendo, porque quando você passa por uma situação difícil, né, você é levado para algum lugar para poder se fortalecer, para se renovar. As pessoas que sofrem de enfermidade, às vezes é levado para o médico
toma um remédio para se curar, para se fortalecer. Deus deu sabedoria para os médicos na face da terra. E tem enfermidade que Jesus ele vai lá e cura na hora. Mas tem enfermidade que você tem que passar pela medicina, pela mão dos médicos na face da terra. Então as pessoas que estão enfermas, que está cega, que está com uma doença, qualquer tipo de doença, ela procura um lugar de refúgio. Quando ela não consegue ir sozinho, com teus pés, ela é carregada por alguém. Então nesse tempo ali, a Bíblia chega a mencionar que os homens que estavam ali junto com Saulo, no caminho de Damasco, quando o clarão aparece para ele, e ele já fica cego olhando, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Nesse tempo ele foi carregado para a casa de Judas, lá em Damasco. E Deus falou para Ananias, que era um dos 70 discípulos de Jesus, para poder ir à rua chamada direita, para poder orar pela vida de Saulo. Porque que esse homem de Deus fosse lá, na casa de Judas, e colocasse a mão sobre ele, e orasse por ele, porque era Deus que estava enviando para aquela tarefa ali, de oração. Mas quando ele ouve falar da fama do homem, Senhor, eu já ouvi falar do nome de Saulo, ele persegue o discípulo em Jerusalém, tem carta branca para perseguir a igreja, que estava se fortalecendo na fé, na palavra do Senhor em Jerusalém. Os judeus, o povo ali, estava ali glorificando a Deus, exaltando o Senhor, e esse Saulo persegue a igreja, Senhor. Mas a palavra do Senhor Jesus foi para ele, foi que para Deus falou assim, vai à rua chamada direita. Porque esse vaso que você vai orar por ele, é um vaso escolhido. Levanta a mão para glorificar o Senhor. Esse vaso que você vai orar por ele, é um vaso escolhido. A missão é tua. A missão é para você. E tem situação que não é outra pessoa, é você. Tem situação que Deus vai usar você, para poder o nome dele ser glorificado na face da terra. Eu queria que você olhasse para o teu irmão do lado, por gentileza. Diga assim, irmão, Deus vai usar você. Deus vai usar você no campo missionário. Deus vai usar você para você orar por alguém. E o Espírito de Deus vai trabalhar de uma forma poderosa. E nesse tempo, Ananias ouviu a voz de Jesus e foi à rua chamada direita para poder orar pela vida de Saulo. E quando chega lá, Saulo está orando. Na oração, Deus mostra para ele que ia ali um homem de Deus orar por ele. Já estava chegando o homem de Deus para poder orar por ele e ele receber a cura, porque ele está cego. Ele viu o clarão, apareceu para ele. No dia que ele foi perseguir a igreja do Senhor, o discípulo de Deus, que estava de uma parte a outra, fazendo uso da exposição na face da terra, pregando a palavra, porque o nosso Jesus, ele veio aqui na terra para poder, irmãos, pregar a palavra, para poder levar a palavra aos quatro cantos da terra. Mas antes de Jesus nascer, a Bíblia chega a mencionar que Deus envia o anjo chamado Gabriel na casa de Maria. E diz a Bíblia que o anjo Gabriel disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Tu serás cheia do Espírito Santo. E no seu ventre vai nascer uma criança que vai esmagar a cabeça de Satanás. E o nome dessa criança se chamará Emanuel, Deus conosco. Elamaia. Levanta a mão para glorificar o Senhor. Levanta a mão para glorificar o Senhor. Agora olha para o teu irmão, diga para ele assim, irmão, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, porque diz a Bíblia, operando Deus, quem impedirá? Olha para o teu irmão do lado essa noite e diga para ele, Deus vai operar de uma forma poderosa na sua casa, no seu casamento, no seu ministério. Se prepara para viver o melhor de Deus. Se prepara que Deus vai levantar você, Deus vai enviar você, Deus vai trabalhar na tua casa, no meio da tua família, de uma forma poderosa na face da terra. Você crê? Levanta a mão para glorificar o Rei. Jesus nasceu e se apresentou na sinagoga pregando, e os doutores, os homens entendidos na letra, ficou observando a pregação do menino Jesus. Com 30 anos, Jesus, ele se apresenta de novo em uma festa, em um casamento, e se acabou o vinho, e Jesus chegou e transformou a água em vinho. Irmão, Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus, ele faz na vida do ser humano aquilo que você não pode fazer. Elemaia.
Calamanaraçai. Jesus, ele faz na nossa vida aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus, ele faz por você. E como Deus vai fazer? A igreja do Senhor é uma igreja de oração na face da terra. Por que a igreja ora? Porque tem situação que só Deus pode mudar. Tem situação que só Deus pode fazer. É por isso que a igreja do arrebatamento é uma igreja virtuosa, é uma igreja valorosa, é uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem autoridade, é uma igreja que tem os dons espirituais, é uma igreja fervorosa, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que adora, é uma igreja que ora. E quando a igreja do arrebatamento aqui na terra está orando, o Espírito de Deus vai trabalhando, vai salvando, vai convencendo, vai operando de uma forma poderosa. Por que, pastor Alexandre Cândido? Porque diz a Bíblia que o nosso Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 120 crentes com o joelho dobrado em oração na presença do Senhor. Elemaia. E o povo está orando ali na presença de Deus. E houve um som veemente, impetuoso do céu, encheu toda a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas por eles língua repartida como de fogo. Levanta a mão para glorificar o Senhor. Deus quer te encher do Espírito Santo aqui. Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus, quanto tempo você não fala em língua, quanto tempo você não sente a presença dele, mas o Eterno está aqui, o grandão da Galileia. Ele vai te tocar essa noite e você vai ser cheio do Espírito. Esse Deus é poderoso. Ele se apresentou no caminho de Damasco, converteu Saulo, converteu ele. Ananias foi na casa de Judas para poder orar por ele. Olha aqui para mim, por gentileza, irmãos. A palavra do Senhor, ela é tão poderosa para derrubar qualquer barreira. A palavra do Senhor é poderosa para arrancar o câncer. A palavra de Deus é poderosa para arrancar o mioma. A palavra do Senhor é poderosa para arrancar dor na coluna. A palavra do Senhor é poderosa para poder converter o homem. A palavra do Senhor muda o caráter do homem. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é autoridade. A palavra de Deus é tremenda. O salmista, ele proferiu dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele disse: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Quem tem essa palavra não anda nas trevas. Quem tem essa palavra anda na luz. Elemaia. Isaías capítulo 60, versículo de número 1 diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é tremenda. Olha aqui para mim, por gentileza. Segundo a teologia, a história bíblica, a palavra de Deus, ela foi escrita em 3 linguagens: hebraico, aramaico, grego, traduzido por 40 homens, inspirado pelo Espírito Santo, para todo o continente da terra, para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, para Angola, para o Brasil, para todo o continente da terra. A palavra de Deus, ela foi traduzida para o povo na terra. Tem muitas pessoas que adoram a bruxaria, a magia negra. Tem muitas pessoas que adoram tantas coisas, tantos outros deuses aí, meus irmãos. Mas eu fico feliz que a igreja do arrebatamento, ela não adora qualquer Deus. Que você for na Índia, você vai ver o povo adorando uma vaca, adorando um boi. Mas olha aqui para mim, por gentileza, a igreja do arrebatamento é diferente. A igreja do arrebatamento tem o sal da terra, é o sal da terra e também a luz do mundo. A igreja do arrebatamento é uma igreja cheia de unção. A igreja do arrebatamento é uma igreja que tem autoridade. A igreja do arrebatamento é uma igreja que adora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando você adora Ele, o Espírito de Deus, ele te enche aqui embaixo.
Elemaia. Quem quer ser cheio do Espírito aí, levanta a mão para o céu. Diga: me enche, Senhor, me enche da tua presença, me enche da tua presença. O nosso Deus é terrível, o nosso Deus é imutável, o nosso Deus é inabalável, o nosso Deus é o leão da tribo de Judá, o nosso Deus é o alfa, o nosso Deus é o ômega, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é conselheiro, o nosso Deus é o Deus forte, o nosso Deus é o Pai da eternidade, o nosso Deus é o príncipe da paz, o nosso Deus, ele abre porta onde não tem porta, o nosso Deus, ele faz sair água da rocha, o nosso Deus, ele manda a coluna de fogo lá no deserto para aquecer o povo de Israel do frio. O nosso Deus manda o maná para o povo se alimentar. O nosso Deus falou para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marche. O nosso Deus, ele responde a oração da igreja do arrebatamento, porque diz a Bíblia que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você pode ir buscar recurso na terra, recorrer aos recursos da terra, e alguém pode não querer te atender, mas olha aqui para mim, por gentileza, quando você dobra o joelho e começa a orar, o recurso do céu ele chega. O recurso do céu ele chega. O recurso do céu ele chega. Por gentileza, olha para o teu irmão do lado aí e diga para ele: o recurso do céu está chegando para você. Deus levanta Paulo para essa tarefa de evangelização, de pregação na face da terra. Diz a Bíblia que quando Ananias ora por ele, levanta as mãos e ora por ele, ele é cheio do Espírito Santo, e as escamas dos olhos dele caem por terra, e ele passa a enxergar. Jesus então escolheu ele para essa tarefa, essa missão na face da terra, de pregar, de levar a poderosa palavra. E Deus também usava Paulo nos dons de cura e maravilha. Deus levantou ele, colocando nele unção, poder, autoridade, sabedoria e os dons espirituais. Agora, olha aqui para mim, por gentileza. Sabe por que você está nesse banco aí, sentado nessa cadeira? É porque Deus tem um propósito de salvação na sua vida. É porque Deus tem você como um vaso precioso da mão dele. Sabe por que você está aí? É porque Deus vai te levantar. Deus vai te levantar com uma unção poderosa nesse última hora. Deus vai começar a trabalhar na tua vida de uma forma poderosa. Pastor Alexandre Cândido, o processo está difícil. Deus está permitindo você passar pelo processo. É porque ele vai te levantar com uma unção poderosa. Tu vai chegar para orar e Deus vai operar maravilha. Deus vai abençoar a família através de você. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai colocar brasa de fogo sobre a tua cabeça essa noite. Ela é macandaraia. Quem quer receber a presença dele, deixa eu ver. Quem quer receber unção poderosa do Espírito? Eu já vejo Deus enchendo os vasos aqui. Eu já vejo Deus renovando aqui. Se prepara que Deus vai operar uma maravilha hoje na tua vida. Ele é o Deus poderoso e levanta com recurso. Diga assim: Deus levanta o teu remanescente com recurso. Olha aqui para mim, por gentileza. Paulo não tinha recurso nenhum para ser levantado por Deus. Ele estava cego, em uma situação muito difícil. Aí quando Ananias ora por ele, ele fica, as escamas caem dos olhos e ele passa a enxergar. Que ele passa a enxergar, ele tem de Deus um recurso para poder enxergar, meu presidente. Ele tem um recurso para poder enxergar e chegar nos lugares que Deus queria levar ele. Olha para o teu irmão do lado, por gentileza, e aponta o dele profeta para ele, aponta o dele profeta para ela, ô glória, sabe por quê? E diz para ele assim, ó: você vai chegar aonde Deus quer que você chegue na terra. E todo recurso que você precisar, Deus vai colocar em você. Eita glória. Todo recurso, recurso na área espiritual, recurso na área ministerial, recurso na família, recurso na vida financeira. Pastor, está difícil a saúde. Deus vai te dar recurso na saúde. Deus vai arrancar essa doença. Deus vai arrancar essa dor. Deus vai arrancar esse espírito de depressão que está tentando te oprimir. Jesus vai destronar, vai desfair, vai queimar Satanás essa noite. E a glória do Senhor vai encher a tua vida essa noite.
Ele é macandaramahaya. Eu disse, quem tem glória da glória? Quem tem glória da glória? Quem tem glória da glória? A importância da oração. Paulo recebeu a oração de Ananias e foi curado. E também de brinde recebeu o Espírito Santo, a presença de Deus sobre ele. Então Deus levanta ele cheio do Espírito Santo e levanta ele enxergando. Irmãos, olha aqui para mim por gentileza. Quando Deus levanta o teu remanescente, a igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento não é uma igreja cega. A igreja do arrebatamento não é uma igreja morna. A igreja do arrebatamento é uma igreja fervorosa. É uma igreja que quando vem para o culto não vem sozinha. Oh glória, não venho só com a minha esposa, só com meus filhos, só com a minha família, não. Hoje eu vou passar o dia todinho evangelizando, fazendo oração, convidando o povo, convidando as almas. A igreja do arrebatamento, ela tem dinâmica, ela tem velocidade nas pernas, ela tem velocidade, ousadia para poder atuar melhor no reino de Deus, lançando a rede, a tarrafa, lançando a poderosa palavra, a sacrossanta palavra, a inaudita, santíssima palavra ao coração das almas, porque quando você evangeliza, quando você prega, quando você convida a falar a palavra do Senhor, irmãos, é o Espírito Santo que faz a obra. É Ele que vai fazendo a obra no coração das almas. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Enquanto você está orando, evangelizando, Deus está tocando. Deus está trabalhando, Deus está tocando. Enquanto você está aqui, se prepara, que a tua família vai dizer: eu quero servir esse Deus que você serve. Eu quero ser cheio do Espírito Santo igual a você. Eu quero sentir essa presença poderosa da glória de Deus que você sente na terra. Se prepara que Deus vai lá na tua rua e vai começar a salvar pessoas. Tu vai ver pessoas macumbeiras largando a bruxaria, aceitando Jesus como o único suficiente salvador de sua alma. Deus levanta Paulo. E quando Deus está levantando o teu povo, o teu remanescente, Ele dá visão espiritual. Nós precisamos buscar de Deus visão espiritual para poder atuar melhor no reino de Deus. Às vezes nós se preocupamos com tantas situações, mas um dia Jesus falou assim, ó, não se preocupem o que vocês vão comer e nem o que vocês vão beber. Por que, Senhor Jesus? Porque amanhã Deus vai prover tudo o que vocês precisam. Aí o escritor está narrando assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Levanta as mãos, levanta a mão que eu já vou profetizar. Está chegando alegria para a tua casa, está chegando alegria para o teu casamento, está chegando alegria para o teu filho. Deus vai abrir aquela porta para o teu filho, Deus vai abrir aquela porta da faculdade para você entrar, Deus vai enviar o recurso para você atuar melhor na área que você quer. Ela é macandaramahaya. Olha aqui para mim por gentileza, senhoras e senhores. Olha aqui para mim por gentileza. Nesse tempo, Paulo recebeu a oração e ele passou a enxergar, foi curado da cegueira, passou a enxergar. Deus enche ele do Espírito Santo e levanta ele para pregar. Levanta ele para fazer uso da poderosa palavra do Senhor. Paulo prega em Roma, prega na Itália, prega em vários lugares. Ananias que orou por Paulo e ele foi cheio do Espírito Santo e passou a enxergar. Esse mesmo Ananias, segundo a teologia, a história bíblica, os historiadores, Ananias batizou Paulo nas águas e apresentou Paulo para os discípulos que estavam em Jerusalém. Só que Deus tinha algo poderoso na vida de Paulo. Deus tinha algo tremendo. E os obreiros de Jesus não estavam ainda adaptados à convenção de Paulo, porque Paulo ele tinha uma fama de matar, de perseguir a igreja do Senhor. Mas parece que eu vejo Ananias dizendo: vocês ficam tranquilos, que o Jesus que vocês servem, que vocês pregam, apareceu no caminho de Damasco para Paulo e converteu ele. Ele foi levado para a casa de Judas em Damasco. E lá Jesus mandou eu ir lá orar por ele. E quando eu cheguei na casa de Judas, levantei as minhas mãos para orar por ele. Ele foi cheio do Espírito. Ele é macandaraia. Ele foi cheio do Espírito. Paulo está pregando, Deus está usando, Deus está operando. Paulo foi um dos maiores pregadores
Deus levanta ele de uma forma poderosa na face da terra. Deus usa o seu conhecimento, Deus usa a tua sabedoria e coloca nele. Ele aprende com Jesus e agora ele passa a pregar, ele passa a atuar de uma forma poderosa ali aonde ele estava, fazendo uso da exposição da palavra do Senhor. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no dia da perseguição da igreja, Deus também enviou Filipe na cidade de Samaria, para poder fazer uso da palavra de Deus. Aleluia. Agora olha para o teu irmão e diga assim para ele: irmão, diga, irmão, se prepara, que Deus vai te usar, Deus vai te enviar. Esse processo é para o teu crescimento. Essa situação que você está vivendo é para o teu crescimento. Deus permite. Deus permitiu Moisés no deserto com o povo, permite. Deus permite. Mas a presença de Deus, ela preenche qualquer tipo de situação. É por isso que a igreja do arrebatamento não é uma igreja parada. É uma igreja que fica em movimento, orando. Que você abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo de número 31. Você vai observar. Olha o que diz a Bíblia no versículo de número 31. E tendo eles orado, moveu o lugar em que estava reunido. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciava com ousadia a palavra do Senhor. A igreja está unida, está reunida. Pedro, João, Sinédrio. E a igreja está ali orando, reunida, unida. Na humildade ali, na unção de Deus, no óleo, no azeite. E está lá diante do Senhor. E de repente, o escritor está narrando que eles foram cheios do Espírito Santo. A importância da oração da igreja na terra. Deus vai enchendo do Espírito. Deus vai enchendo do Espírito a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento não é uma igreja apagada. A igreja do arrebatamento não é uma igreja morta. A igreja do arrebatamento é uma igreja acesa. É uma igreja que vive em movimento. É uma igreja fervorosa. Levanta as mãos para o céu, que eu já vou profetizar. Deus vai começar a acender a tua chamada. Deus vai acender o teu ministério. Deus vai acender a tua vida espiritual. Deus vai te dar autoridade essa noite. Eles orou e foram cheios do Espírito e começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia na face da terra. Aleluia. Levanta a mão que eu já vou profetizar. Deus está te dando ousadia essa noite para você anunciar a palavra. Eita glória. Deus está te dando ousadia essa noite. Receba a ousadia de Deus agora. Eu estou aqui essa noite como profeta de Deus. Eu já vou profetizar para você. Enquanto eu estou ministrando a poderosa palavra do Senhor, receba dons espirituais. Receba a unção de Deus. Receba a autoridade do Espírito. Deus vai te dar visões. Deus vai te dar revelações concernente ao campo missionário. Deus vai te mostrar uma alma para você evangelizar, para você cuidar, para você orar, e Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai fazer, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é a rosa de Sarão, Ele é o lírio dos vales, Ele é a estrela da manhã, Ele também é o príncipe da paz. Ele é Maia, Ele é Manassai. Esse Deus que nós servimos. Quando Deus levanta Paulo, teve um dia que Paulo, ele foi preso, Paulo e Silas, e perto da meia-noite eles podiam estar parados, mas a escritura diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam. Enquanto eles oravam e cantavam, se houve um terremoto. Olha a importância da oração. Pastor, está difícil a situação no casamento, na família, a vida financeira, a área da saúde. Olha aqui para mim, irmãos. O segredo, qual é o segredo? Orar e cantar. O segredo é você orar, você cantar e você confiar. Porque o salmista, ele disse assim: eu levo meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pastor, estou passando pelo aperto, pela situação difícil. Olha aqui para mim, por gentileza, senhoras e senhores. Deus vai arrancar você desse aperto essa noite.
Se prepara que Deus está trazendo providência, recurso para você. Levanta a mão que Deus está trazendo providência, recurso. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Operando Ele, quem impedirá? Recurso nessa tarefa de evangelização, de pregação, de adoração. A igreja do arrebatamento, Deus não deixa desamparada. Deus não vai deixar você desamparado. Deus não vai deixar a sua família desamparada. Se prepara que o recurso está chegando. Se prepara que o recurso está chegando. A Bíblia chega a mencionar que Elias profetizou para o rei Acabe e profetizou para Jezabel que não ia chover. Depois ele foi para o ribeiro de Querite beber água, ficou ali na caverna, na dependência de Deus. E Deus agora envia o pássaro, o corvo, trazendo alimento para o profeta. Olha para o teu irmão do lado, diga para ele: enquanto você dá glória, Deus está trazendo alimento para a tua casa. Enquanto você está dando glória, Deus está movendo aquela situação para colocar na tua mão. Enquanto você está dando glória, Deus está te enchendo do Espírito Santo. Enquanto você está dando glória, Deus está trabalhando, e o Senhor pelejará por vós, e vós calarei, contemplar o livramento que o vosso Deus está vos dando. Enquanto você está aqui, Deus está trazendo livramento para a tua casa. Agora olha para cá, senhoras e senhores, para encerrar nessa noite a minha participação. Teve um dia com a serva do Senhor, lá no Rio de Janeiro, uma serva de Deus, mulher de oração, do círculo de oração, que fazia a obra de Deus, entrava nas comunidades, pregando, evangelizando, né, levando a poderosa palavra, e o povo sendo impactado. Aí essa serva do Senhor falou assim: pastor Alexandre, teve um dia, meu esposo oprimido, ele só vivia nas barracas bebendo, passando uma provação de humilhação, o diabo destruindo a vida dele. E eu no círculo de oração orando, pastor Alexandre, meus filhos tudo pequeno, a gente passando necessidade, na dependência de Deus, porque o esposo dela não trabalhava, ele falava para mim. Aí olha aqui para mim, por gentileza. Ela disse que um dia ela estava pensando em sair da presença do Senhor. Ela orando a Deus, falou: Senhor, eu não aguento mais passar por essa situação. Está muito difícil esse aperto, esse vale, esse deserto que eu estou enfrentando. Tu me fez promessa, tu usou o pastor, tu usou o profeta, tu falou comigo através da palavra que tu ia fazer, que tu ia, Senhor, fazer uma grande obra na minha casa, na minha família. Mas olha a situação, Senhor, que eu estou passando. E ela dizendo para mim, que ela contando assim para Deus em oração. Um dia, meus irmãos, teve um dia que ela foi para o culto. Nesse dia ela falou: pastor, eu falei para Deus que eu ia para o culto, mas só Deus sabia. Meus filhos estavam precisando. Não tinha pão para dar para os filhos, café para dar para os filhos. E ela foi, quietinha com Deus, aquela serva do Senhor, missionária, cheia do Espírito Santo. E ela passando pelaquela provação. E por que Deus permitia? Deus sabe como trabalhar. Às vezes tu está passando por uma situação que você está falando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tu permitiu isso? Por que está acontecendo isso? Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Você vai entender o trabalhar de Deus? Quem vai entender o trabalhar de Deus? Só Deus sabe como trabalhar na vida do ser humano. Ah, pastor, não tem mais jeito para ele, está na bruxaria. Ah, pastor, está na bebida, está nas drogas, está na prostituição. Não tem jeito para o diabo. Mas Deus deu uma oportunidade para cada um dos seres humanos aqui na terra. E a oportunidade que Deus deu para o homem é para cada um de nós servir a Ele em espírito e verdade. Reconhecer a tua grandeza. Então, enquanto Ele está vivo, tem jeito. Porque enquanto a igreja ora, Deus vai trabalhando. Então, Deus sabe como trabalhar na vida de cada um aqui na terra. E essa serva do Senhor falando: pastor, eu não aguentava mais, pastor, não sabia mais o que fazer. Eu estava indo para o culto com a minha barriga doendo, as crianças também, sem comer. Mas eu fui para o culto. Dentro da favela eu entrei no culto à tarde, ela disse. E ela achou uma mochila dentro da favela, atrás do porte, perto do muro. E ela disse que ela pegou aquela mochila, botou nos braços com as crianças e foi para o culto à tarde. E ela estava no vale, na provação. E chegou no culto à tarde, ela dobrou o joelho para orar. E ela foi dentro do banheiro e abriu aquela mochila. Quando ela abriu aquela mochila, tinha um monte de nota de 50 reais, de 100 reais, de 10 reais, de 5, de 2. Dentro daquela mochila tinha 70 mil reais. 70 mil reais dentro da mochila. A serva do Senhor estava passando pelo vale, pela provação. Precisava do milagre, da providência de Deus. E ela acha uma mochila dentro da favela com 70 mil reais.
E ela disse: pastor, eu ia voltar para casa com meus filhos, mas Deus mandou ficar dentro da igreja. E outra coisa, Deus mandou ir para a porta da igreja, ficar na porta da igreja. E ela pegou a mochila e ficou na porta da igreja com a mochila na mão. E ela disse para mim que passou muitas pessoas, de repente demorou uns 3, 4 minutos, passou um monte de homens de fuzil, de pistola, de granada na mão, com um pedaço de pau, e passou levando um rapaz e batendo naquele rapaz. E aquela mulher de Deus falou assim para mim: pastor Alexandre, eu perguntei uma moça no meio da multidão o que estava acontecendo ali com aquele jovem. E ela falou assim: irmã, ela disse: pastor, moça, o que está acontecendo aí com esse jovem aí? O que estão fazendo com ele? Irmã, a senhora é serva do Senhor? Eu sou serva de Deus. Então ora por ele agora, porque os traficantes estão levando ele para matar. Mas por que estão levando ele para matar? É porque ele está sendo acusado que ele deu uma volta na boca de fumo. Ele pegou a mochila cheia de dinheiro e deu sumiço nos 70 mil reais na mochila. E os traficantes estão dizendo que a ele está sendo acusado. Ele está sendo levado lá para cima do morro para poder tirar a vida dele. Elemaia, levanta a mão para glorificar o Senhor. O Espírito de Deus falou com a serva do Senhor: minha serva, pega essa mochila e vá no meio daquele povo e entrega essa mochila e diz para aqueles homens que ele é inocente. Elevar, sai de uma. E ela pediu à irmã dentro da igreja para olhar as crianças dela, pegou a mochila e a Bíblia dela e foi andando rápido no meio da multidão e chegou no meio do povo e disse: moço! Aí os homens parou, olhou para trás, e um traficante se exaltou e disse: tira essa crente daqui. Aí ela disse: não, peraí, o que vocês vão fazer com esse rapaz? É uma alma. Deus tem uma obra muito grande na vida dele. Ele vai ser pregador do evangelho, cheio do Espírito Santo, vocês não vão tocar nele não. Ela disse que Deus deu autoridade para ela, e os traficantes começaram a ficar nervosos, as pessoas olhando, e o outro traficante se levantou, se exaltou e falou: tira essa crente daqui, porque senão nós vamos matar ela. E ela continuou dando passo para cima daqueles homens armados. E os homens entrou na frente. E ela agarrou na camisa do rapaz e puxou ele daqueles homens. E os homens empurrando ela. E ela disse: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse rapaz é inocente. Ele não roubou a mochila de vocês. Mas por quê? Como você vai provar, irmã? Está aqui a mochila. Eu estava vindo para o culto. E eu entrei num bequinho. A mochila estava atrás do porte. E eu achei a mochila, está aqui, está tudo aqui. Quando ela fez aquilo, tem pessoa que caiu para trás. O povo ficaram tudo no cenário, observando aquela situação. Os traficantes ficaram envergonhados. Eles dobraram o joelho, botaram as armas de fogo no chão. Pediu a missionária para poder orar por eles. O rapaz aceitou Jesus. Hoje ele é pastor, cheio do Espírito Santo, casado, e faz a obra do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Tem situação que Deus permite você passar pelo aperto, porque Ele quer te levar em uma direção, para uma alma ser salva. Levanta a mão para glorificar. Levanta a mão para glorificar. Se prepara que Deus vai te levar em uma direção. Deus vai te levar em uma unção, em uma dimensão. Deus vai te dar uma direção. Deus vai te levantar com uma visão missionária. E Deus vai colocar nas tuas mãos as ferramentas que você precisa. Quem quer receber de Deus, deixa eu ver. 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 Oh glória, enquanto você glorifica, eu vou beber um copo d'água. Fica de pé, por gentileza. Meus irmãos, olha aqui para mim, por gentileza. Essa semana eu estive pregando na capital de Vitória. Deus curou muita gente ali, viu? Uma criança surda do ouvido, estava surda do ouvido. Você quer ouvir? A mãe disse: pastor, ora pelo meu filho para Deus curar ele. Deus abriu o ouvido da criança, a criança passou a ouvir. Aqui esses dias Deus curou também uma mulher surda dos 2 ouvidos. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Eu queria que você olhasse para cá, que eu vou levantar uma oração aqui por você, para Deus tocar em você também. Qualquer tipo de doença que você tiver, o Espírito Santo ele vai te tocar aí. Você crê? Você crê que não vai precisar você operar? Quando você for no médico lá,
os médicos vão dizer: pode voltar para casa, senhora. Pode voltar para casa, senhor. Por quê? Porque você não tem nada para operar aí. Você crê? Então vamos orar? Pode orar, pastor? Deus poderoso, Espírito Santo, eis aí a tua igreja, Senhor. Deus abençoe a tua noiva. Deus toca na tua filha agora. Meu Deus, toca no teu filho agora. Meu Deus, todas as pessoas, ó Deus, que tiver com qualquer tipo de enfermidade, as tuas mãos poderosas possam alcançar, Senhor, essa vida, essa família, esse homem, esta mulher. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, toca no sangue dessa pessoa agora. Meu Deus, toca na coluna, toca no pulmão, toca na mente, no subconsciente. Repreenda o espírito da morte. Meu Deus, em nome de Jesus, opera a tua maravilha, Senhor. Meu Deus, dá a bênção, a cura, a libertação. Essa pessoa agora, eu, meu Deus, profetizo a cura, saúde, em nome de Jesus, seja curado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Meu pastor.